a lugares carregados de energia que transmitem sensações inexplicáveis, sendo sentidos por todos que penetram em seus domínios. Quando a paz emana deste lugar, geralmente atrai mais visitantes, que juntos compartilham momentos de comunhão e felicidade. Porém, em todas as regras há exceções, onde encontramos em alguns ambientes uma atmosfera que transmite o oposto, causando um sentimento onde o medo se revela ao percebermos manifestações sobrenaturais. Hoje, iremos conhecer dois relatos onde pessoas viveram tal experiência. Era o ano de 1967. A rede elétrica de São Luís passava por uma renovação em suas instalações. E o serviço também estava sendo ampliado para lugares onde não havia a energia elétrica. Por esse motivo, equipes de profissionais eram enviados tanto na capital maranhense como nas cidades do interior do estado. Nesta ocasião, um grupo de eletricistas de outro estado foi trabalhar em uma região onde havia um colégio muito antigo. Era o período de férias e os estudantes que residiam como internos geralmente aproveitavam a oportunidade para visitar os seus familiares. E o colégio mantinha alguns funcionários que durante o dia realizavam algumas atividades referente à manutenção do prédio. Havia no local alguns quartos vazios de estudante. A prefeitura entrou em contato com a diretoria do colégio, que ofereceu espaço para que os eletricistas utilizassem como moradia durante o serviço, que iria durar entre 45 a 50 dias. A equipe era formada por um grupo de 10 pessoas. Entre eles havia o engenheiro, que passava as informações para o encarregado, que se chamava Manuel. Ele era casado com uma jovem que se chamava Iracema. O casal tinha uma filha que se chamava Maria, com 2 anos de idade. Nesta época, Iracema acompanhava o seu marido em algumas viagens. No grupo havia uma relação bastante familiar, onde o respeito era visível no seu dia a dia. Durante o dia, os trabalhadores seguiam para o campo de trabalho, enquanto a jovem mãe ficava com a sua filha, realizando algumas atividades rotineiras referente ao seu marido, como lavar as roupas e organizar o ambiente aonde eles residiam. O cozinheiro do colégio era um português que se chamava Joaquim. Em pouco tempo, ele fez amizade com toda a equipe e sempre prestava todo o apoio à jovem mãe e à sua filha, levando sempre no momento certo o almoço e um lanche no final da tarde. E quando largava, deixava toda a janta pronta. Porém, ele sempre fazia uma recomendação para que ela nunca fosse sozinha no refeitório ou na cozinha, mas que esperasse a chegada de todos.
E assim, junto com seu marido, ela iria esquentar o alimento e fazer o café. Um certo dia, no final da tarde, ela conversa com o cozinheiro. Senhor Joaquim, por que o senhor sempre me fala para evitar de ir à cozinha quando não há ninguém por aqui? O velho homem olha para a jovem mãe e lhe diz: Dona Iracema, essas instalações são bem antigas. À noite aqui pode acontecer algum incidente e, tendo alguém perto, é mais seguro. Olhe, deixei tudo pronto e quando eles chegarem é só esquentar. Tenha uma boa tarde e até amanhã. Era por volta das 17 horas. As horas se passam e o grupo de trabalhadores demoram a retornar para o colégio. E quando se aproximava das 19 horas e 30 minutos, a filha do casal começa a chorar, pedindo para que sua mãe fizesse mais um pouco de mingau. O choro se torna intenso e, neste momento, ela decide ir até a cozinha, levando em um dos seus braços a sua filha e no outro os utensílios que iria usar durante o preparo. Ao passar pelo corredor, ela acende as luzes e se dirige para o refeitório para em seguida entrar na cozinha, onde realiza o mesmo processo. Porém, nesta ocasião, Iracema começa a sentir uma estranha sensação no ar, como estivesse sendo observada por alguém. Porém, o local estava vazio. Ela se dirige para a cozinha e, quando iniciava o processo do preparo, algo sobrenatural acontece. As luzes se apagam de repente e panelas caem no chão. E um janelão se abre sozinho. E ao olhar para a janela aberta, ela percebe que na ocasião todas as árvores que havia no pátio estavam inertes, sem fazer nenhum movimento. Porém, um pé de mamão que havia em frente à janela começa a ser movimentado, como houvesse alguém balançando o tronco com as duas mãos, movimentando de um lado para o outro freneticamente. E em seguida, passos são ouvidos, vindo em sua direção. E nesta ocasião, ela sente uma forte pancada em um dos seus braços, onde solta a garrafa de leite que cai ao chão, partindo em 1000 pedaços. Assustada, ela sai do local o mais rápido possível com a sua filha e, minutos depois, fica próximo ao portão de entrada do colégio. Nesta ocasião, o vigia estava chegando para entrar no seu turno e, ao vê-la assustada, faz uma pergunta. Dona, a senhora está bem? Aconteceu alguma coisa aqui? Ela relata todo o ocorrido e como conseguiu sair do lugar mesmo bastante assustada. Ao ouvir toda a história, o homem olha para ela e lhe diz: Não quero assustar a senhora e ninguém do grupo de vocês, mas este lugar guarda uma triste história que aconteceu há muitos anos atrás. 2 estudantes tiveram uma discussão furiosa por conta de uma jovem. Na ocasião, estavam no refeitório e, após iniciarem uma briga, um dos rapazes correu até a cozinha
onde pegou uma faca que estava num balcão. Um outro rapaz, ao ver a situação, também procurou se defender, tomando posse de outra faca que havia próximo da pia. E eles entraram em uma luta corporal. E ambos caíram sem vida depois da terrível luta. E meses depois, após o fato ocorrido, eventos sem explicação aconteceram entre o refeitório e a cozinha, onde pessoas eram atingidas por pedras ou por tapas do nada, e muitos saíam do local assustados. Ao saber de toda a história, Iracema fica bastante assustada. O seu marido, Manuel, chega minutos depois com um grupo de trabalhadores e, ao saber sobre o ocorrido, eles decidem sair do lugar e vão para uma pensão que havia próximo ao colégio, deixando para trás toda a energia negativa que havia naquele ambiente. Júlio era um músico profissional, acostumado a fazer gravações em estúdios, e também acompanhava alguns cantores em turnês pelo país, sendo assim uma referência em seu instrumento, onde era elogiado por todos que o conhecia. Ele tinha 45 anos e morava sozinho em um apartamento. Era uma pessoa bastante reservada, porém, sempre muito educado, cumprimentava a todos com um largo sorriso e expressava toda a sua simpatia. Júlio participava de quase todas as reuniões do condomínio, mas geralmente vivia recluso em seu apartamento. Quando estava em turnê, o local ficava fechado por longos períodos. E quando retornava, iniciava uma nova rotina nos estúdios. E só chegava no seu apartamento durante a madrugada, onde dormia o dia todo, acordando entre as 12 horas e 1 da tarde. Um certo dia, ele vai para o estúdio, onde passa o dia trabalhando e retorna durante a madrugada para o seu apartamento. O dia amanhece e os seus vizinhos do andar superior e inferior escutam uma melodia de violão vindo do seu apartamento. As horas se passam e todos vão para o seu trabalho. E ao retornar durante a noite, a canção continuava a ser tocada por ele. Ao cair da noite, todos vão dormir. Porém, quando o dia amanhece, ele continuava a tocar o seu instrumento. E o mais estranho é que os seus vizinhos do andar aonde ele morava já não o viam há mais de 3 dias. Porém, a melodia continuava a ser ouvida. Os moradores decidem ir até o local e batem na porta. Porém, ele nada responde e continua a tocar o seu instrumento, deixando os seus vizinhos furiosos, que batem na porta cada vez mais forte. O síndico é chamado e ele liga para o apartamento. Porém, Júlio não atende ao telefone. O síndico, nesse momento, vai até o apartamento, onde bate na porta e lhe diz: Júlio, abra a porta. Precisamos conversar. Você está passando dos limites, incomodando a todos com a sua música. Neste momento,
um dos moradores arromba a porta com uma marreta. E ao entrarem no local, a canção para de ser tocada no mesmo instante. E uma imagem terrível é revelada para os seus vizinhos, acompanhada por um forte cheiro de carniça. Em um sofá, próximo à janela, estava o corpo de Júlio sem vida, em um estado avançado de decomposição. Em seus braços estava o seu violão. O pobre homem havia sofrido um infarte fulminante, deixando assim todos assustados com o estranho evento. Horas depois, a polícia chega ao local, junto com a equipe do IML, onde iniciam uma investigação e uma perícia é realizada no apartamento. Neste momento, ocorre um fato inusitado. Um dos peritos assoviava a mesma canção tocada pelo músico durante os dias em que o seu corpo não havia sido descoberto. Com o passar do tempo, alguns moradores do prédio próximo ao apartamento afirmam escutar o músico tocando o seu violão durante a madrugada, realizando assim os passos finais antes da sua morte. Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Se você é novo no canal e curtiu o nosso conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe nossos vídeos. E conheça outras histórias cheias de mistério da nossa playlist. E muito obrigado e até a próxima.